Cumprimento os amados com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Gilmar Beda, pertencente ao Ministério Mundial Hebron. Eu estou aqui nesse dia para falar um pouquinho com os amados sobre o Evangelho do Senhor. O título especificamente hoje é Quem são os escolhidos do Senhor? Um tema importante. Eu acho que todo aquele que se diz cristão tem que refletir sobre ele. Quem são os escolhidos do Senhor? Isso muitas vezes, na cabeça de muitos, pode não soar muito bem. Imaginar que Deus escolhe um grupo e faz exceção de outros grupos, ou dos demais. Mas na verdade não é bem assim. Por isso que eu estou trazendo esse título, para que nós possamos refletir sobre ele. A palavra do Senhor fala que ele não faz exceção de ninguém. E por que existe um grupo de escolhidos? É a pergunta que eu quero deixar hoje para os amados. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse momento. Amém? Irmãos, por que existe um grupo de escolhidos? Em Mateus 22:14 diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque Deus, que não faz acepção de pessoas, chama um grupo. E dentre esse grupo chamado, só alguns serão os escolhidos. Por que Deus não chama todo mundo? Ou por que Deus não escolhe todo mundo? Será que isso está na mão de Deus ou na mão dos homens? É a pergunta que eu quero deixar também para os amados nesse dia. Irmãos, nós podemos observar as muitas situações que são colocadas às nossas disposições na Bíblia, o quanto Deus faz todo um esforço para que toda a humanidade esteja em comunhão com Ele. Que todos nós possamos ser escolhidos do Senhor. Mas quem na realidade nos distancia de Deus e da condição de ser escolhidos, somos nós mesmos. Deus convoca todos, chama todos, mas nós, pela nossa dureza de coração, não damos ouvido para Deus, nos distanciando, tomando outro rumo, fazendo as nossas escolhas, deixando a nossa natureza humana falar mais alta, ou maior, ou de uma forma mais forte do que a nossa natureza espiritual. Assim, muitos se desvirtuam do caminho que Deus quer para mim e para você, e passa a não ser um escolhido. Vejamos o que diz na palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 6. Diz assim na minha tradução, na tradução dessa Bíblia: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se toda a vida procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Esse é um diálogo que estava acontecendo entre Deus e Caim. Caim, depois de ter feito a sua oferta, e essa oferta ter sido recusada por Deus, ao contrário da oferta de Abel, ele se irou contra Abel. A inveja tomou conta daquele coração, e ele começou a pensar em coisas impróprias e indevidas. O Senhor, vendo aquela situação, aproximou de Caim e teve esse diálogo com ele. Aquilo que passava dentro do coração dele, aquele planejamento que ele estava fazendo contra o próprio irmão, contra a vida do próprio irmão, poderia cair sobre ele. Aquele desejo do mal poderia vir contra ele. E que cabia a ele deixar isso continuar ou não. A história nos fala que ele continuou. Que mesmo Deus falando diretamente com ele, ele não deu atenção devida para Deus. Deixou o pecado dominar aquele coração. Deixou aqueles desejos pecaminosos tomar conta do coração. E assim, ele realizou. Ele praticou o que passava por dentro daquele coração. Matou Abel. Então nós podemos ver que muitos homens, mesmo Deus falando diretamente para ele, ele não consegue cumprir as determinações de Deus, as orientações de Deus, e continua mantendo firme
os desejos do coração, por mais tortos, errados e que estejam distantes da vontade de Deus. Assim foi com Caim, e assim são com muitos. Por isso, irmão, Deus, que é conhecedor de todas as coisas, não chama todo mundo, porque Ele sabe que a maior parte das pessoas tem um coração de Caim, um coração duro, um coração que não vai dar ouvido para Deus, mesmo se Deus aparecer cara a cara com ele. Ele não vai dar atenção para Deus devida, não vai ouvir os conselhos de Deus e vai continuar executando tudo aquilo que está dentro do coração. Por isso que não são todos que são chamados, são só muitos, são alguns. E dentre esses muitos, irmãos, muitos não passam na prova. Muitos não conseguem ser escolhidos. Muitos ficam pelo caminho. Isso mostra que algumas pessoas até se predispõem a ser chamada, se colocam à disposição de Deus, mas nessa caminhada entre o chamado e a prova final, que você vai se tornar um escolhido, muitos ficam pelo caminho. Muitos não suportam o peso, a pressão da prova que tem que se passar para ser um escolhido e fica pelo caminho. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos hoje em dia. Nós falamos, por que Deus não chama todos? Essa primeira parte nós tentamos mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. E por quê? Que não fazendo Deus acepção de pessoas, por que não são todos escolhidos ou todos chamados? A grande realidade é que a maioria das pessoas tem um coração de Caim, um coração desobediente, um coração invejoso, um coração que não coloca Deus em primeiro lugar. Deus não está nas primícias da vida dessas pessoas. Assim, elas não são nem sequer chamadas. E se não são chamadas, jamais serão escolhidas. Mas Deus chama um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas. Como nós falamos, em Mateus 22:14 diz: muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Eu quero falar um pouquinho dos escolhidos. Aqueles que realmente aguentam a prova, que chegam ao final. O que eles fazem que os outros não fazem? O que eles conseguem e os outros não conseguem? Os escolhidos são os que ao longo da vida se comprometem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não medem esforços, aqueles que são capazes de renunciar, aqueles que verdadeiramente se entregam ao nosso Senhor Jesus Cristo, que não coloca o mundo e Cristo na balança, mas que deixa o mundo do lado, renuncia o mundo e segue firme nos caminhos que o nosso Senhor Jesus Cristo determinou. Ser escolhido não é para qualquer um, mas para um grupo seletíssimos. Os escolhidos passam por muitos filtros, até chegarem a um nível aceitável por Deus. Quando Deus nos chama, nós chegamos cheios de manchas, de nódoas, cheios de pecado, de conflitos, de sentimentos que não cabem para um escolhido do Senhor. Assim nós temos que passar por filtros, por provas, por situações criadas por Deus, para que nós possamos ser purificados. A grande realidade é que o escolhido, ele literalmente tem que entrar dentro da fornalha, e tem que aguentar o fogo da fornalha. Ele tem que aguentar a pressão. Ele tem que saber que aquele fogo não irá consumi-lo, mas irá consumir todos os pecados, tudo aquilo que não faz com que ele esteja pronto, mas que prende, que amarra, que distancia ele de Deus. Essa fornalha é o momento em que Deus nos permite para que nós possamos ser purificados, limpos, transformados. Esse é o passo a passo que cada escolhido tem que viver para verdadeiramente ser aprovado pelo Senhor. Eu gosto muito de fazer comparações. Veja, porque nem todos são chamados, e muitos que são chamados não conseguem passar pela prova, e só alguns poucos são escolhidos. Vamos comparar essa situação com um concurso público. Um bom concurso público.
aonde o posto que está sendo colocado à disposição vai dar prestígio para a pessoa, autoridade, ele vai ser bem remunerado pelo trabalho realizado. Quem é que não quer ser bem remunerado? Todos querem, o mundo inteiro quer. Mas quando sai o edital daquele concurso, muitos não estão capacitados e qualificados para as exigências daquele edital. Então, grande parte das pessoas ficam aí, já não conseguem nem se inscrever. Mas um grupo consegue se inscrever. Aquele grupo, eles vão participar de uma prova. E no final da prova, os que se saírem bem vão ser os escolhidos. Você imagina um concurso público. Muitas pessoas se inscrevem, mas entre o escrever e a prova, muitos não levam o concurso a sério. As pessoas não têm determinação, tinham desejo de participar, mas não têm a responsabilidade de se dedicar aos estudos para serem preparados para aquele concurso. Assim, esses que se inscreveram, que não levaram a sério, que nas várias oportunidades que teve de estudar, de buscar, deixaram de fazer. Você imagina, quem está inscrito por um concurso desse, toda a dedicação é pouca. Todo investimento que ele fizer ainda é pouco, porque ele está concorrendo com muitas pessoas. Aí você imagina, chega um final de semana, aparece uma oportunidade de ir numa festa, vem o convite, a pessoa, em vez de renunciar àquele convite, de renunciar àquela festa e dedicar aos estudos, ela vai na festa. Ela abdica da condição de estudar e se entrega na condição de festejar. Festejar o quê? Se o objetivo dela era o concurso, era ser um escolhido daquele concurso. Irmãos, para ser um escolhido é necessário renúncia. É necessário deixar de fazer coisas que você gosta, coisas que você se satisfaz, como uma festa. Quem que não gosta de ir numa festa? Mas entre ser um escolhido e ir numa festa, é melhor que você se dedique para ser um escolhido. E muitos ao longo desse chamado vão ficando pelo caminho, por falta de dedicação, por falta de investimento. Mas um grupo seleto, seletíssimo, leva a sério, não perde tempo, estuda, dedica, renuncia o mundo, renuncia os prazeres, renuncia os manjares, as oferendas, tudo aquilo que vem para que ele desista, para que ele não leve a sério o fato de ser um escolhido e ficar pelo caminho. Muitos ficam pelo caminho, mas aqueles que levam a sério, continua firme no desejo, continua firme com a vontade, e aquela vontade faz com que ele passe pelas provas. E quando ele passa pela prova, ele se torna um escolhido. Assim, muitos foram inscritos naquele concurso, mas um grupo seleto, seletíssimo, foi quem foi escolhido, porque não brincou, não vacilou, verdadeiramente renunciou tudo que tinha que renunciar, para participar de uma forma efetiva, de uma forma verdadeiramente com dedicação, com esforço, daquela prova final que vai levar ele a ser um escolhido. É necessário dedicação, é necessário renúncia, mas não são todos que estão dispostos a isso. Uma outra situação que pode nos trazer o entendimento para essa situação é a situação, por exemplo, da metamorfose. O que é a metamorfose? É a mudança de estado, é uma transformação. Quem está disposto a ser transformado? Quem está disposto a ser mudado? Veja o exemplo da lagarta. Quando lagarta, ela rasteja, é um ser que poucos gostam, muitos repudiam a lagarta, tem nojo, tem medo. Mas aquela lagarta, ela pode deixar de ser lagarta, mas para isso, é necessário que ela passe por um processo de transformação, que é a metamorfose. Entre o estado de ser lagarta e o estado de ser uma borboleta, que é o estágio final, existe um processo aí entre um outro, que é o casulo. A lagarta tem que ficar em um casulo. E aquele casulo é onde verdadeiramente vai acontecer a transformação. Você tem que se retirar, você tem que se separar, você tem que ficar ali, esperando o estado de transformação acontecer na tua vida.
Esse casulo é a fornalha. Esse casulo é o seu deserto. É a prova que você tem que passar para ser transformado. Mas quantos aguentam passar pelo processo de transformação? Quantos aguentam passar pela fornalha? Quantos aguentam passar pelo deserto? Lembra do povo que saiu do Egito? Quantos conseguiram passar pelo deserto? Poucos, pouquíssimos. A maioria, a grande parte, ficou no deserto, porque murmurou, porque reclamou, porque não aceitou o deserto, não aceitou a transformação, não aceitou a metamorfose que tem que acontecer na vida daqueles que se julgam ou querem ser escolhidos. Assim, muitos vão ficando pelo caminho, muitos vão ficando no deserto, muitos não conseguem sair do casulo, muitos começam e não terminam essa trajetória. A prova, irmãos, é de fogo. A prova verdadeiramente exige de nós o máximo, tudo aquilo que a gente pode oferecer. Porque para ser um escolhido, você tem que ser verdadeiramente alguém que consiga passar por todos esses estágios, louvando, glorificando a Deus, buscando o Senhor em espírito e verdade, deixando o mundo para trás, abrindo mão de tudo aquilo que você achava que era importante, que era certo, dentro do teu conceito de visão humana, de natureza humana. A natureza humana não te agrega nada nesse momento para ser um escolhido. Tem que morrer o velho homem, tem que nascer um novo homem. Nós temos que passar por esse estágio. Sem passar por esse estágio, é impossível ser um escolhido. No livro de João 3, capítulo 3, versículo 3, diz assim: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Irmãos, Cristo nos mostra nessa passagem que nós temos que nascer de novo. Para sermos escolhidos, temos que nascer de novo. Mas nós temos que ter um entendimento desse nascer de novo. Como nós podemos ver nessa passagem, Nicodemos não entendeu o nascer de novo. Por quê? Por causa da natureza humana. Nós estamos presos nos conceitos humanos. É difícil para um homem entender, um homem natural, entender o que é nascer de novo. Olha a pergunta que Nicodemos faz para Cristo: como um homem velho pode nascer de novo? Porventura voltarei eu ao ventre da minha mãe? Não era disso que Cristo falava. Cristo nos mostra um nascer espiritual. É morrer essa natureza humana, com todos os conceitos. É nascer para uma natureza celestial, uma natureza divina, uma natureza espiritual. Nascer de novo é saber que nós estamos aqui para ser espirituais. Quando nós temos esse entendimento, verdadeiramente, a gente começa a trilhar os caminhos para sermos um escolhido. Olha o que nós falamos até agora. Demos o exemplo do concurso. Muitos não conseguem nem se inscrever. Esses são os de coração duro, coração de Caim, os teimosos, os desobedientes, os que se apegaram ao pecado e não abrem mão do pecado. Não são chamados, não serão chamados, porque estão entregues, literalmente, a essa natureza humana que é pecadora. Alguns conseguem ser chamados, conseguem, mas no longo da caminhada, eles não vencem essa caminhada. Por quê? Porque não dedicam, porque não faz a obra do Senhor com ordem e decência, porque não nasce de novo. Eles pensam que nasceram de novo, eles pensam que foram convertidos, mas vivem uma vida superficial dentro da obra de Deus, dentro da caminhada com Deus. Pensam ter comunhão com Deus, mas não têm. Às vezes, estão evangelizando, estão pregando, estão buscando, do jeito deles, fazer a obra do Senhor. Mas a palavra é bem certa com relação a isso. Não é do nosso jeito, é do jeito de Cristo.
Não é de acordo com a nossa vontade, mas é de acordo com a vontade de Cristo. Por isso muitos são chamados. Mas por achar que nessa caminhada tem que ser da nossa forma, não abdicando das coisas que têm que ser abdicadas. Pelo contrário, continuam amarradas na vida anterior, nas vontades, nos desejos. Vão fazendo as coisas de qualquer jeito, entendendo que Deus aceita, que Deus recebe, que aquilo é bom e não é bom. Por isso que a palavra fala, chegará um dia em que muitos vão prestar conta para Deus e falam: Senhor, mas eu não curei em teu nome, não libertei em teu nome. Ou seja, foi feita alguma coisa através daquela pessoa, mas do jeito dela, e não do jeito que Deus queria, sem a conversão verdadeira, sem a sinceridade que Deus quer de cada um de nós. Não estava no espírito e na verdade que Deus determina que tem que existir, para que verdadeiramente Ele nos aceite. Assim, muitos vão ficar pelo caminho, se inscreveram, foram chamados, mas não seguiram adiante. E os poucos que chegam, são os poucos que aceitam ser transformados. São aqueles que verdadeiramente entendem que tem que morrer o homem velho, que tem que nascer um novo homem, com uma nova natureza, buscando a perfeição de Cristo, buscando a santidade de Cristo, buscando o exemplo de Cristo. É aquele que não fica parado também, é um discípulo, segue o Mestre, segue o nosso Senhor Jesus Cristo, aprende, é capaz de renunciar, de deixar a vida para trás, de deixar tudo que tem que ser deixado para trás, como diz a palavra, mesmo desagradando aqueles mais próximos. Irmãos, nós temos que agradar a Deus, nós temos que agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como agradar ao mundo e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como servir a dois senhores, ou você serve um, ou você serve outro. Aqueles que procuram ficar no meio termos, são considerados mornos. E o morno, diz a palavra do Senhor, ele será vomitado, será lançado fora. Não chegará no reino, mas vai ser lançado no lago de fogo. Assim, os escolhidos entendem que é necessário mudança, que é necessária essa busca, que é necessária essa entrega. Os escolhidos conseguem superar os medos, as dificuldades, as dores, conseguem conviver com a prova, conseguem entrar na fornalha, conseguem estar no deserto, conseguem entender que tudo isso é necessário para que ele seja purificado, para que ele seja melhorado, para que a natureza humana morra, para que nasça um novo homem com a natureza espiritual. Temos que ser espiritual, temos que nascer de novo. Muitos irmãos não conseguem ser um escolhido por medo, não se dedicam ao necessário, têm medo de se colocar nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, tem medo de se ofertar, tem medo de se dedicar à obra. Fica pelo caminho, porque deixa o medo ser maior do que a necessidade de ser um escolhido. Tem um termo na física que eu gosto muito de usar. É um termo, chama-se resiliência. O que é resiliência? É um conceito usado na física que significa voltar ao estado normal. Um exemplo, um elástico. Ele está no estado normal. Mas quando você estica, você exerce sobre ele uma força. E quando você solta, ele volta ao estado normal. Uma vara de pular, de salto, ela enverga quando você está usando para soltar. Mas quando você faz o salto, ela volta ao estado normal. Assim tem que ser os escolhidos do nosso Senhor. Quando está passando pela prova, você vai ser esticado, você vai ser envergado. Mas você tem que ser resiliente. Você tem que conseguir voltar ao seu estado normal. A psicologia também usa esse termo, resiliência. Na psicologia, a capacidade que a pessoa tem de superar os traumas, as adversidades, os problemas, os medos, as provas. Nós temos que ter essa capacidade de superar os traumas, os medos, as provas, as adversidades. Só assim a gente consegue ser um escolhido. Nós temos que superar as nossas dificuldades. Irmãos, todos os escolhidos passam por dificuldade, passam por provas,
são espichados, são envergados. Mas nós temos que superar isso. Essa capacidade de superar isso nos faz seguir adiante. E seguindo adiante, nós alcançamos o nosso objetivo. O objetivo de todo cristão, irmãos, é a salvação. Ser um escolhido é ser salvo. É ter o teu nome escrito no livro da vida. Isso é ser um escolhido. O cristão tem que ter objetivo. E o nosso primeiro objetivo é alcançar o reino de Deus. É ter o nosso nome escrito no livro da vida. É ter a nossa salvação. E isso só vai ser possível se nós, com sinceridade, com renúncia, com busca, buscarmos essa comunhão com Deus. E a comunhão só é possível através da santidade. Temos que ser santo, buscar a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Investir o nosso tempo para isso, com sinceridade, buscar. Porque o nosso testemunho é muito importante. E se nós não estamos em santidade, quem vai acreditar no nosso testemunho? Se nós não nos reforçarmos, buscar força na santidade, nós não conseguimos superar as opressões que estão sobre nós, que são lançadas sobre nós, todas as setas, todos os impedimentos, todos os tropeços. É necessário resistir. E a resistência vem através dessa busca em santidade, crendo que aquilo que nós estamos buscando é real, é verdadeiro. Essa busca pelo reino de Deus, essa busca pela comunhão com Deus, isso faz a diferença e faz com que você seja um escolhido. Em Cristo Jesus, você seja mais do que vencedor. Supere, irmãos. Supere os seus traumas, supere os seus medos, seja resiliente, busque, não desiste, não fique pelo caminho. Não seja como aquele povo que saiu do Egito, 40 anos vagando pelo deserto, em vão. Não chegaram na terra prometida. Deixa de ser lagarta, passa pelo casulo, seja uma borboleta. A lagarta, aquele ser que rastejava, depois da transformação, depois da metamorfose, ela vira uma borboleta. Deixa-se voar nas asas do Espírito, voe alto, seja uma borboleta, busque voar nas asas do Espírito, busque essa comunhão com Deus, busque essa transformação. Não desista, não desista, não deixe que nada seja impedimento na tua relação com Deus. Não deixa que nada faça com que você fique pelo caminho, que você fique no deserto, que você não consiga sair da fornalha. Mas lute com todas as tuas forças, porque uma coisa eu sei, aqueles homens que estavam na fornalha não estavam sozinhos, tinha um quarto homem. No deserto, o povo de Deus nunca esteve sozinho, Deus esteve o tempo todo alimentando aquele povo, sombra durante o dia, fogo durante a noite. Irmãos, as condições nos são dadas, mas nós temos que enxergar essas condições, parar de querer mais. Nessa caminhada nós temos que ter o necessário, o suficiente para superar, o suficiente para que a gente passe pela prova. Não existe mordomia, conforto nesse momento, porque o conforto, a mordomia, nos leva à comodidade. E o cristão que está passando por esse processo de transformação, se ele acomodar, ele para, ele desiste, ele fica pelo caminho. Então, irmãos, busque a superação, não murmurando, não reclamando, mas louvando e glorificando esse Deus maravilhoso. Deixa-se ser transformado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Permita passar por esse estado de metamorfose. Irmãos, vença esse concurso. O concurso de Deus, diferente do concurso do mundo, dos homens, tem espaço para todo mundo. Só não serão todos escolhidos pelos motivos pelo qual nós já falamos aqui. Dureza de coração, falta de dedicação, falta de renúncia e de tudo mais que prende o homem no mundo e nos distancia de Deus. Para concluirmos, irmãos, eu quero dizer que para ser um escolhido, é necessário uma conversão verdadeira, real. Converter é mudar de direção, de rumo. Você não pode seguir os caminhos que você sempre seguiu. Tem que ter um novo caminho em Cristo Jesus. A sua vida daí em diante, os teus desejos, as suas vontades, os teus sonhos,
tem que ser os desejos, as vontades e os sonhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mais você, é Cristo que te direciona. Não é mais os seus desejos, mas é o desejo do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa é a entrega que é necessária para que você seja um escolhido. Renúncia do mundo, entrega em Cristo. Os seus sonhos passam a ser os sonhos de Cristo. A tua vida passa a ser a vida de Cristo. Isso tem que ser real, tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Não existe meio termos, meias vontades, meios desejos, meios sonhos. Ou é os seus sonhos, ou os sonhos do nosso Senhor Jesus Cristo. A decisão é sua, a escolha é sua. Para ser um escolhido, é necessário tudo isso que nós falamos hoje. Se você entendeu a mensagem, você está no firme propósito de ser um escolhido. Busque, dedique-se, abre mão de tudo que tiver que abrir. Só não abra mão de uma coisa, irmãos, de Cristo. Porque Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Um grande abraço a todos. Fica na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, para você que acabou de ver esse vídeo, se interessou pela mensagem, quer ver mais um pouco, quer conhecer o trabalho que Deus colocou no nosso coração, eu te convido a nos fazer uma visita no Ministério Mundial Hebron, ali no Jardim América, na Avenida C-182, quadra 407, lote 14, no Jardim América, Goiânia, Goiás. Venha, participe. Nós vamos disponibilizar o horário dos nossos cultos nesse vídeo, os dias, para que você vá. Venha receber de Deus. Venha buscar a tua salvação. Venha se entregar a Cristo. Venha mudar a tua vida, irmãos. Verdadeiramente mudar a tua essência. Nós estamos te esperando. Um grande abraço e que Deus te abençoe.